Olá, sejam muito bem-vindos, eu sou a Eve e hoje nós vamos ver aqui alguns dos piores comedores de quilos mortais. Você está preparado? Porque eu não estou, mas vamos lá. A gente precisa de açúcar, eu não consigo comer espaguete sem açúcar. Comparando o que eu como com o que ela come, poderia alimentar a família inteira. Hoje é mais um daqueles dias que você vai perder a vontade de comer porcarias. Então, prepara o estômago que nesse vídeo vamos ver quem foram os piores comedores e o que eles demoraram no programa. Se você é aquele que não sente vontade de comer besteiras depois de ver esse tipo de vídeo, deixe eu sou assim nos comentários. Aproveita e já capricha com seu gostei, se é novo por aqui, se inscreva e ative o sino para receber nossos vídeos toda semana. Gente, eu vou deixar o link do canal do Deprado na descrição do vídeo, então depois que vocês terminarem aqui, vocês vão lá conhecer o canal dele, muito legal por sinal. Então, sem mais enrolação, simbora pro vídeo! Bom, primeiro vamos descobrir o porquê Janine Miller da sexta temporada tá nessa lista de piores comedores de quilos mortais. Depois de acordar e tomar um banho, ela foi direto para a cozinha com seu carrinho elétrico e pronta para a primeira refeição do dia. Gente, a mulher anda dentro de casa com o carrinho elétrico. Com certeza ela não se aguenta mais em pé. Gente, muito triste uma situação dessa, muito triste. A paciente tinha um vício enorme por açúcar e foi no armário que ela puxou uma caixa de waffles. E olha, ela gostava tanto que logo tacou umas 5 unidades de uma só vez no forno. Depois de preparar os waffles, Janine jogou tudo num prato e ainda preparou 4 hambúrgueres, com uma bela porção de morangos cortados. E para fechar o café da manhã... Que é um milagre, porque são poucos as pessoas que fazem parte desse programa que eu vejo comendo frutas. Manhã com chave de ouro, além da calda de caramelo, ela ainda colocou uma bela quantidade de chantilly em cima dos morangos. Oh, meu Deus, já tava bom demais pra ter pelo menos um moranguinho. A mulher vai lá e joga chantilly em cima. Misericórdia, Senhor. Sem pensar 2 vezes, ela começou a atacar seu pequeno prato como se não houvesse amanhã. E nem precisa dizer que ela praticamente limpou o prato, né? Eu sou viciada em açúcar. O açúcar manda na minha vida e isso não depende da minha vontade. Se acha que acabou, tá enganado, viu? Não demorou e ela pegou sua scooter e partiu para o fast food. Lá, Janine pediu uma porção de 20 nuggets, uma batata frita grande e uma Coca-Cola grande. Gente, essa scooter é guerreira, viu? Porque todo lugar ela tá com ela, dentro de casa, na rua. Chegando em casa, ela deitou na cama e começou a devorar tudo o que podia. Enfim, Janine viu que precisava mudar de vida o mais rápido possível. Então, ela finalmente resolve ir até o Texas. A viagem era longa e cheia de dificuldades, mas ela estava com muita disposição, pelo menos até rolar um incidente tenso. Quando Janine embarcou no avião, ela começou a passar mal de repente e teve que ser socorrida. Depois do susto e ainda traumatizada, a paciente voltou para casa. E foi aí. Oh, gente, oh meu Deus, tadinha, né? Imagina para ela ser socorrida, porque não existe estrutura para aguentar, não é comum existir estruturas para aguentar pessoas tão pesadas quanto ela, tipo maca, cadeira de rodas, é muito difícil. E que ela deixou de lado qualquer preocupação com a saúde na hora de comer. Foi então que, já pé da vida com o que tinha acontecido, ela montou um prato com uns 3 bolinhos no espeto e molho. Como se isso não fosse bastante, depois de mandar os espetos para dentro, ela partiu para cima de um pote de sorvete. Aí ela tá comendo as emoções dela. O doutor... Quantas vezes nós já comemos nossas emoções? Nós que já tivemos nesse processo de obesidade, eu que já estive obesa, obesidade grau 1, quase, só faltou 5 quilos para me chegar na obesidade grau 2. Eu comia minhas emoções e até hoje eu tenho que sempre estar me perguntando quando eu termino de comer e aí eu continuo querendo comer mais, eu paro agora e me pergunto: eu estou sentindo alguma coisa? Eu estou querendo descontar algum sentimento, alguma emoção na alimentação?
Mas antes de eu começar a fazer isso, eu não tinha esse hábito. E eu comia minhas emoções. Às vezes, meia-noite, eu tava fazendo comida pra mim, sabe? Era desse jeito. E ela já tem essa compulsão, ela já tem esse descontrole. E aí, por todo esse incidente que ocorreu, de ela não ter conseguido nem chegar no lugar que ela ia, aí imagina, uma cascata de emoções, e aí ela realmente, vai descontar até umas horas. Falar com ela, insistindo para remarcar a consulta, mas não rolou. Aí, Janine só se consultou com ele através de uma chamada de vídeo. Outra que não brincava quando o assunto era comida foi Renee da sexta temporada. Mesmo com a ajuda de um andador, Renee ainda era capaz de fazer algumas coisas sozinha. No entanto, ela ainda precisava da ajuda de sua filha para a maioria das tarefas. Depois da paciente tomar banho, podemos ver sua filha preparando a comida na cozinha. E, convenhamos, não parecia ser nada saudável. Na tigela havia uma porção de bacon que foi frito em puro óleo. Também havia uma porção gigante de ovos mexidos. De cara, parecia ter pelo menos 12 ovos na frigideira. Para completar, também foi adicionada uma bela porção de mingau e 3 pães. Meu Deus do céu, 12 ovos! Gente do céu! Que tamanho que deve ser o estômago de uma pessoa dessa para caber esse tanto de alimento? Ela não sai do quarto, então. Ela só fica feliz quando está também. A filha de Renee disse que ela e seus irmãos já estavam acostumados a seguir as ordens da mãe. Sendo assim, quando ela dizia que estava com fome, eles tinham que levar a quantidade de comida necessária para que ela ficasse satisfeita. A jovem entregou a comida para a paciente e, para piorar, Renee ainda pediu para que a filha trouxesse mais açúcar e um copo grande de suco para ela. É claro que a filha fez o que a mãe pediu. Não muito tempo depois, dá para ver um bolo inteiro ao lado da paciente. Embora as câmeras não tenham registrado ela comendo o bolo, a gente consegue ver que faltava um belo pedaço ali, e que indica que foi ela quem devorou. Mais tarde, Renee teve outra grande refeição. Dessa vez, quem levou foi o seu filho. Na tigela tinha pelo menos uns 10 pedaços de frango frito, acompanhados de batata frita e só 2 fatias de pão e uma salada. No caso dela, os facilitadores são os filhos, né? Que a gente chama de facilitador essas pessoas que são responsáveis por levar a alimentação que eles querem. Gente, isso aqui é uma espécie de vício. E se ela não tiver o que ela quer, muito provavelmente ela deve esculhambar todo mundo, ela deve ficar descontrolada, ao ponto de as pessoas não aguentarem mais e para ela parar de reclamar, pega, tá aqui o que você quer. E isso é comum, gente. Infelizmente, isso é muito comum. Ou então, os facilitadores, eles veem que, poxa, a única coisa que faz essa pessoa feliz é a comida. E aí eles vão levando cada vez mais comida para ela. Porque se eles não fizessem isso, ela seria obrigada, pelo menos, a ela ir levantar e fazer a própria comida. Ou então, ela ia ingerir menos calorias do que isso, porque eles levam tudo nas mãos. Tudo que ela quer, eles estão levando. Já dá para imaginar que ela devorou tudo, né? Bem, durante a viagem para o consultório do Dr. Now, Renee parou em um fast food para fazer outra refeição nada saudável. Não dá para ver realmente o que ela pediu, mas a própria paciente admitiu que não deveria comer aquela comida estando a caminho do consultório médico. E ainda afirmou que aquela seria uma das suas últimas refeições gostosas antes de iniciar o tratamento. Robert, também da sexta temporada, não tinha apenas uma, mas sim 2 facilitadoras em casa. Aí eu já vi o caso desse rapaz. Que eram sua esposa e sua mãe. E elas não contribuíam muito para uma alimentação saudável do paciente. No início do programa, depois que a companheira de Robert o ajudou a se preparar para o dia, a mãe do paciente sentou-se em sua cama com um papel e a caneta e perguntou tudo o que ele queria comer e foi anotando. Oi, bebê, o que você quer comer hoje? A mamãe anota para trazer para você, para terminar de acabar com a sua vida. Gente, é triste porque assim, a família toda está envolvida nesse processo de doença. A família toda coopera para o quadro do paciente e o ideal seria que toda a família fizesse um acompanhamento psicológico e não apenas o paciente.
Os Quilos Mortais é muito legal esse programa, mas eu vejo que eles pecam nessa questão do acompanhamento psicológico. Essas pessoas, elas deveriam ser obrigadas a ter um acompanhamento psicológico semanal, se fosse possível. Só que parece que essas coisas lá é muito caras, e eu não sei como é que funciona a questão financeira do programa e tudo mais. Mas imagina, toda a família deveria fazer parte de um apoio psicológico para entender como que se dá essa organização familiar, porque é uma organização muito doentia. Mas tá escrito também. Eu quero sim, valeu. E nada de legumes, hein? Nada de legumes. Tendo uma mãe tão facilitadora e uma esposa que come quase tanto quanto ele, não podemos esperar pouca comida na primeira refeição do paciente. No prato de Robert, podemos ver que havia pelo menos 3 pedaços de frango frito e um pedaço de pernil e outro tipo de carne. Sem falar que também havia uma porção de batatas fritas em seu prato. Não demorou nada para que ele devorasse toda essa comida, mas o que impressionou foi o que veio depois disso. Assim que terminou, o paciente disse que faria mais 2 refeições e depois pararia. Certamente ele faria isso, se não fosse sua esposa intervir. Mas ele não pôde deixar de devorar pelo menos mais 2 pedaços de asas de frango. Enfim, no caminho da consulta com o Dr. Now, Robert aproveitou para comer o que tivesse vontade. Não foram mostradas... Olha isso, gente, ele não conseguiu nem ir sentado. Ele teve que ir deitado para a consulta. Não foram mostradas todas as cenas, mas em certo momento, enquanto estava deitado no carro, o paciente aparece comendo uma caixa cheia de frango frito. Meu Deus. Quando sua esposa comentou que eles estavam demorando principalmente por causa das inúmeras paradas que precisavam fazer para Robert comer. Meu Deus. E é claro que em nenhuma dessas paradas ele optou por comer algo saudável. Em um de seus cafés da manhã, no caminho para Houston, Robert devorou algumas batatas e hambúrgueres que foram dados por sua esposa. Sua jornada para abandonar os maus hábitos alimentares parecia estar bem longe de acabar. E o pior é que, como eles estão na ansiedade pela consulta, isso aumenta ainda mais esse quadro de compulsão. Como que alguém vê isso e tem coragem de dizer que obesidade não é uma doença? Pelo amor de A Deus. primeira refeição de Chinei foi logo após a paciente sair do mercado. Na ocasião, ela havia acabado de terminar as compras. Chinei estava dirigindo quando decidiu parar e pedir algo para comer. Seu marido desceu do carro e voltou com uma porção generosa de fast food para a paciente. No pedido de Chinei, havia uma porção de camarões fritos, frango, 1 ou 2 sanduíches e batatas fritas, acompanhado de um molho especial. Ela disse que depois de comer tudo aquilo, ficava com nojo de si mesma, mas continuava comendo. Inclusive, Chinei comentou que ela comia camarão frito cerca de 3 ou 4 vezes por semana. A sensação de culpa é muito comum nessa questão desses transtornos de compulsão alimentar. A pessoa come, tem a sensação de culpa e, por sentir culpa, vai e come mais ainda, porque eles comem as emoções. As pessoas que estão passando provavelmente olham pra mim e pensam, olha que gorda. Mas eu não ligo porque a comida é boa demais. Mais tarde, foi a vez da mãe da paciente trazer a comida. Chinei entregou as marmitas comuns que pertenciam à mãe e ao seu companheiro, muito diferente da sua enorme refeição. Ela começou devorando uma tigela caprichada de macarrão espaguete, misturado com algum tipo de carne. Quando terminou, por incrível que pareça, ainda havia espaço para alguns bolinhos. Na caixa que sua mãe trouxe, ainda havia outros... Gente, eu tenho uma dúvida muito grande em relação a isso. A gente vê que são pessoas humildes, que moram em casas humildes, mas como que consegue tanta comida, minha gente? Tudo bem que fast food, essas coisas lá são mais baratos do que comida de verdade até. Mas, gente, é uma quantidade muito grande. Isso aqui por mês deve ser um absurdo. Como que eles conseguem, né? Eu acho que deve existir algum projeto de governo para eles receber alguma coisa, porque com certeza não tem condições de trabalhar, eles não saem de casa, não conseguem nem se locomover direito. Deve ter alguma ajuda financeira, mas, gente, deve ser, sei lá, o equivalente a um Bolsa Família.
Com Bolsa Família você não consegue comer o mês inteiro. Tipos de comida, incluindo outra marmita, mas não dá para saber a quantidade certa de comida que a paciente devorou naquele dia. No caminho até Houston, quando Chiney reclamou que estava com fome, sua mãe lhe disse onde estavam os sanduíches. A paciente, que àquela altura já deveria estar em uma dieta controlada, não se contentou apenas com um sanduíche e pegou logo 2, os devorando tudo com vontade. A própria tia de Liz Evans disse que o que a paciente come daria para alimentar toda a família. Comparando o que eu como com o que ela come, poderia alimentar a família inteira. Foi ela mesma que levou a primeira refeição de Liz na cama e o prato não parecia ser nada pequeno. Nele havia uma porção de omelete, algo que aparentava ser geleia, 2 hambúrgueres fritos, uma porção de pelo menos 8 pedaços de bacon e outra coisa bem parecida com pão. Meu Acredite, Deus. demorou apenas alguns minutos para que a paciente deixasse o prato vazio. O comer compulsivo, a pessoa come exageradamente em pouco tempo porque eles mal mastigam. Tá vendo? Ó, ela comeu esse prato logo de manhã e em alguns minutos já tinha acabado tudo. Não muito tempo depois, a fome absurda de Liz atacou novamente. Mas dessa vez ela não precisou que alguém lhe trouxesse comida. No móvel que ficava ao lado de sua cama, ela abriu uma gaveta que continha uma caixa de sanduíches. Logo, Liz abriu e pegou um sanduíche e devorou tudo ali mesmo. Já de noite, certamente estava na hora do jantar, mas Liz não queria saber de comida leve e saudável. Dessa vez, levaram para a paciente uma tigela com pelo menos 8 pedaços de frango com molho, arroz e macarrão com carne. Depois de um tempo, ela... Mas olha só, olha ali. pedaço de frango com molho, arroz... A vozinha tá comendo a mesma coisa. Vocês estão vendo? O contexto familiar que a pessoa está inserida. arroz e macarrão com carne. Depois de um tempo, ela ainda acabou devorando alguns palitos grandes de queijo. Como sua mobilidade era completamente limitada, fazendo com que a paciente vivesse... Gente, olha as pernas dela. Meu Deus, que dó, que dó. Como que a gente consegue, como que uma pessoa consegue chegar nesse ponto, né? Porque tem pessoas que, infelizmente, acaba partindo antes mesmo de chegar a esse ponto. Mas olha as pernas dela, gente, as dobras de gordura. Olha isso. Judiação, meu Deus. Liz foi obrigada a marcar sua consulta virtual com o Dr. Now, quando decidiu que sua vida precisava mudar. Robin e seu sobrinho Garrett fizeram parte da 7ª temporada de Quilos Mortais. E de cara, o que surpreendeu foi a quantidade absurda que eles devoraram em seus episódios. Por falar nisso, a primeira refeição que os dois fizeram foi quando Garrett trouxe um combo com 2 hambúrgueres enormes, um copão de refrigerante e uma porção gigante de batatas fritas. Garrett, que também se tornou um paciente do programa, acabou comendo apenas um hambúrguer que trouxe para si mesmo. Robin até nomeou a relação entre ela e seu sobrinho como parceiros do crime, visto que os dois sofriam com obesidade mórbida e se ajudavam a conseguir mais comida. Não era à toa que Robin também gostava de levar o sobrinho ao supermercado com ela. Não muito tempo depois, Robin recebeu um prato com bolo e sorvete, e por incrível que pareça, dessa vez não foi em grande quantidade. No entanto, esses alimentos, mesmo em pouca quantidade, são como uma bomba de calorias, e que ela não deveria estar comendo, pelo menos não sem uma dieta controlada. Durante a viagem até Houston, mais comida nada saudável. Robin pediu uma porção de batatas com 2 tipos de... Eles não conseguem ficar muito tempo sem comer, né? Tipo assim, eles ficam pouco tempo sem comer, já fica desesperada E sem por pensar, comida. devorou tudo bem rápido. Mas esse foi apenas o prato de entrada. Depois disso, Ed e Garrett pediram um combo grande de comida. E o prato veio mais cheio do que deveria, com direito a frango, batata, salada e burritos. Haja estômago, A né? gente sente a tristeza no olhar deles, né? Mas e aí, o que você achou dessa comilança toda? Aposto que perdeu a fome, né? Se você gostou do vídeo e ficou até aqui, deixe um eu fiquei. E depois eu vou deixar um coração lá no seu comentário. Fechou? Gente, meu Deus. Como que alguém vê um quadro desse
E tem coragem de dizer que obesidade não é doença, meu pai. Gente, os quadros de obesidade, eles incluem, além de fatores físicos e muitas vezes predisposição genética, tem uma carga psicológica muito grande em cima, sabe? Se cuidem, vamos nos cuidar, vamos ter cuidado com o que a gente escolhe, com as nossas escolhas alimentares. Não é que a gente vai fazer terrorismo alimentar, de que a gente não pode comer nada nessa vida, não. Ocasionalmente a gente vai comer uma besteira, algo que nem sempre a gente considera saudável, mas 80% dos nossos dias tem que ser com controle alimentar, tem que ser de refeições mais saudáveis. A gente tem que ter muito cuidado em relação às quantidades que a gente vai ingerir. E é isso, pessoal. Vou deixar o link canal de Prado na descrição do vídeo. Também não sai daqui sem deixar o seu like e deixa aí nos comentários a sua opinião a respeito desse assunto. Você já conhecia os quilos mortais? E é isso, meus amores. Um cheiro e até o próximo vídeo.